Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 às 7. Seguindo a nossa reflexão sobre o amadurecimento da visão missionária da Igreja Apostólica e o seu desenvolvimento também, nós chegamos no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que nos mostra um momento importante, uma personagem importante que é agregada ao cristianismo pelo poder soberano de Deus de atrair os seus para si, que é Saulo, que veio a se tornar o apóstolo Paulo. Aquele homem que estava perseguindo duramente a igreja, nos diz o texto sagrado, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, leia-se Cristo, o cristianismo, não é? Assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. O texto sagrado nos diz que Saulo, em posse desses documentos, ou seja, com o direito de fazer sofrer os seguidores de Cristo, se dirige a Damasco. Ele não fazia a mínima ideia de que o encontro seria transformador na sua vida. O Senhor Jesus aparece de uma forma miraculosa a Saulo, o derruba numa visão tremenda que lhe deixa cego e fala com ele e diz: "Por que você me persegue?", mostrando uma união muito grande entre Cristo e a sua igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Saulo, convertido então, agora passa a crer no Senhor Jesus e reestrutura toda a sua vida, sua cosmovisão. Um homem dedicado quando estava enganado, quando achava que estava fazendo serviço a Deus, a perseguir os cristãos, se coloca imediatamente a divulgar a fé. A Bíblia nos diz que depois que Ananias é dirigido pelo Senhor para receber Paulo, para acolhê-lo na igreja cristã, orar por ele e batizá-lo, nos diz o texto sagrado em Atos 17 adiante. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: "Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo." Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Paulo ficou com aqueles que ele iria perseguir, agora como irmãos em Cristo, discípulos. E o texto segue. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E as pessoas estranhas dizem: "Olha, não era esse que estava perseguindo a igreja?" Não é? Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: "Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com este fim e os levar amarrados aos principais sacerdotes?" A Bíblia diz que Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Jesus, que foi conhecido por Paulo, que apareceu para Paulo, passa a ser o conteúdo central da sua mensagem. E em Damasco ele passa a pregar mais e mais, até que gera um tumulto. E um grupo de pessoas, de judeus, se juntam para tirar a vida dele. Ele sai fugido, escondido de um cesto. O texto sagrado diz que os discípulos o tomaram de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Saulo sai de Damasco, volta para Jerusalém, e o texto sagrado nos diz que, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, levando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome do Senhor. A Bíblia nos diz que Paulo continuou pregando o evangelho, só que agora em Jerusalém, onde a situação estava tensa. Lembrem, Tiago, irmão de João, havia sido morto à espada há pouco tempo. A Bíblia diz que estava com eles em Jerusalém, entrando, saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar a vida. Chegando ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. É muito curioso porque Paulo, com toda a ousadia para pregar o evangelho agora, com a maior dedicação agora, parece que é demais para a vida da igreja. Os cristãos estavam num modo de autoproteção lá em Jerusalém. Já haviam perdido um diácono, apedrejado, Estevão, já haviam perdido um dos apóstolos, Tiago, irmão de João, Boanerges, apelidado Boanerges por Cristo, morto à espada. Paulo pregando publicamente, entrando em discussões acaloradas. Isso assusta os irmãos e diz: "Paulo, menos. Vai lá para Tarso, esfria a cabeça, amadurece um pouco, quando a gente precisar, a gente lhe chama." Mas a verdade é que Paulo ficou lá em Tarso anos
anos. Não é? Alguns estudiosos falam de 14 anos, pelo menos, como ele vai listar em Gálatas, falando que depois da revelação. O texto sagrado nos diz que não foi fácil para a igreja entender que o seu chamado é testemunhar de Cristo em todos os lugares, no meio das circunstâncias, confiando no poder de Deus realizar a sua igreja. Agora, um outro apóstolo importante, coluna da igreja, Pedro, no capítulo 10, vai enfrentar o grande desafio que é a aceitação dos gentios. O Senhor o conduz a Cornélio. O texto sagrado nos diz que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O Senhor revela a Cornélio que ele iria receber alguém que iria falar uma mensagem importante para ele, e revela a Pedro que se dirige à casa de Cornélio. Mas até isso, o Senhor mostra com uma visão sobrenatural um lençol com inúmeros animais impuros e ordena que Pedro mata e come. Pedro argumenta com Deus de que nunca faria isso, porque como judeu nunca colocou um alimento impuro. Enfim, o que Deus está mostrando para ele é o seguinte: aqueles que eram impuros, que estavam fora da aliança, eu torno puro pela obra do meu Filho Jesus Cristo. E tem o mesmo acesso a mim, em comunhão comigo, como você que é judeu. Esta barreira é quebrada quando Pedro se dirige à casa de Cornélio e está pregando o evangelho. Nos diz a Bíblia no versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que creram em Cristo como Messias, que vieram com Pedro, admiraram-se, portanto, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo. Eles ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus, então perguntaram a Pedro: pode alguém recusar a água? Porventura pode alguém, perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E aí Deus vai quebrando cada uma destas barreiras. Primeiro dos judeus com os samaritanos, depois dos judeus com os gentios, né? Com prosélitos, neste caso aqui, era um temente a Deus, que cria e lia a palavra, e por fim com os gentios. Que Deus nos ajude a vencermos nossas próprias barreiras de preconceitos, não termos o nosso olhar exclusivista, voltados apenas para nós, nossa família e nossa igreja, mas estarmos sensíveis para ver o reino de Deus se expandindo por sobre a face da terra e participarmos da obra com oração, testemunho e contribuição. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo Evangelho da Graça, Evangelho que tem chamado e edificado e constituído a tua igreja sobre a face da terra. Ajuda-nos a tomar parte desta obra gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.